Advento de Natal, baseado no livro Uma Jornada para o Natal, dia 14, com o tema A Morte Não é o Fim. Quando algumas pessoas dizem, bem, quando você morrer, acabou, não há o que temer, minha resposta é, o que você está dizendo é que a morte significa o fim do amor? E aí você me diz para não sentir medo disso? Me poupe. Se eu sei que há amor do outro lado da morte, eu consigo suportá-la. Se eu sei que há um amor infinitamente maior, então eu verdadeiramente consigo suportá-la. Versículo para o dia. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Toda jornada tem um início, meio e fim. Por mais que ainda estejamos na caminhada, vivendo dia após dia, tentando apenas ser a nossa melhor versão, algumas pessoas que amamos encerraram essa caminhada mais cedo. E nós ficamos aqui, seguimos, mesmo que seja difícil. No mês em que comemoramos o nascimento de Jesus, não podemos deixar de pensar também em quem nos deixou. A morte faz parte da nossa vida terrena e não devemos tratá-la como um tabu, fechar os olhos e fingir que não chegará para nós mesmos e para quem amamos. O que propomos é olhar para a morte de uma maneira diferente, baseado na Bíblia e em Deus. Ela é inevitável, mas podemos viver o melhor de nossas vidas, com a certeza de que a morte não é o fim. Jesus nos aguarda do outro lado. Ele prometeu paz após uma vida inteira, combatendo o bom combate com o reino de Deus. E quando a morte nos alcançar, se permita sentir tristeza, se permita lamentar, mas não se permita desistir da vida com Cristo. Ele nasceu, viveu e morreu entre os homens, mas ele também ressuscitou e é esse o nosso destino com ele. Não tema a morte, porque ele não é o fim do amor. Há algo ainda maior nos aguardando no fim da nossa vida. Que o amor seja no fim de tudo, sua maior força para viver pelo luto. Vamos colocar em prática? Apresente a Cristo sua dor, seus medos com relação à morte e o luto. Vamos para um momento de descoberta. O que a Bíblia fala sobre morte e luto? Ela diz que se parece com o sono. A Bíblia sempre relaciona morrer a dormir ou descansar. Isso dá a ideia de que acordaremos eventualmente. Ou seja, envolve a ressurreição. Para nós que nascemos depois da vinda de Cristo, significa que Jesus nos acordará quando voltar à terra novamente, no juízo final, como está descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. E os mortos habitam entre nós? De acordo com Eclesiastes, uma vez morta, a pessoa não convive mais entre os homens. No mesmo versículo de Tessalonicenses, podemos inferir que os mortos estão descansando e dormindo. Por isso, não está presente. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6 e o 10. Diz assim, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O
O que a Bíblia nos diz sobre a ressurreição? Por mais que Apocalipse seja o livro que fala sobre o fim do mundo e sobre como será a volta de Jesus, o próprio Jesus fala sobre como será a ressurreição de seus filhos em Mateus, capítulo 24, do verso 30 e 31, que diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim será a volta de Jesus. E sobre Lázaro? Viver o luto é difícil, e até mesmo Jesus, sendo Deus, chorou a morte de um amigo querido. Quando Lázaro morreu, para que Jesus o ressuscitasse, o coração de Cristo doeu em amor, porque mesmo que seu amigo fosse voltar, Jesus entendeu que naquele momento ele estava morto. Ele se permitiu sofrer. Você também pode sofrer pela morte de quem você ama. Agora, pare um pouco e leia João, capítulo 11, do verso 1 ao 44. É importante entender que o luto é um processo da vida humana. E não só luto pela morte de alguém. Luto por uma oportunidade perdida, por um relacionamento que acabou, por projetos que se encerraram. A gente perde muito ao longo da vida. Perdemos até parte de nós mesmos, que vão ficando no passado. Por isso, se permita viver o luto. Não é um período fácil. Então, seja gentil consigo mesmo.